Fala, amigo de Jesus, que alegria receber você hoje, nesse dia em que Deus preparou para nós, para juntos meditarmos a poderosa palavra dele. É por isso que hoje vamos ler o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, lá no capítulo 4, versículos do 12 até o 23. Agora, porém, façamos a leitura. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. O evangelho de hoje vem mostrar para nós uma dinâmica de como funciona a nossa vida com Deus. E se há mais de 2000 anos já era assim, ainda vai ser hoje para nós, como continuará sendo para aqueles que virão. Nós vemos que na história de André, Pedro, Tiago e João foi assim. Jesus vem e nos chama primeiro, e em seguida nos faz uma promessa. Nós vemos aqui que para os discípulos foi: Segui-me e farei de vocês pescadores de homens. Uma chamada, uma promessa, mas sem explicação. E muitas vezes Deus nos chama a fazer certas coisas sem explicar. Assim como foi com Abraão, quando Deus falou com ele e disse: Abraão, vai para uma terra distante na qual eu vou te mostrar no caminho. Transliterando, basicamente foi esse o chamado de Deus a Abraão: vai, pelo caminho eu te mostro. Por isso que a vida com Deus é um constante caminhar sem saber necessariamente para onde nós vamos, porque essa jornada, esse destino, ele se desenrola conforme nós caminhamos. Por isso que se você quer ter uma vida com Deus, saiba que constantemente você vai precisar fazer muitas coisas sem saber para que serve, qual o desfecho daquilo. É só a gente lembrar também da passagem em que Jesus convida Pedro a andar sobre as águas. Para Pedro aquilo parecia uma loucura, ele fala: não tem chão, como é que eu vou fazer isso? Mas Pedro confia, ele vai, descobre no caminho, no caminhar, indo em direção a Jesus, que o chão nosso é a palavra de Deus. Por isso, quando Deus convida você para fazer algo, você pode confiar, mesmo sem saber quais são os meios, porque se Deus te chamou, tem um fim, e Ele mesmo proverá os meios. Deus é o meio que precisamos para viver uma vida justa, honrosa e que glorifique o nome do Senhor em cada dia que nós passarmos aqui nessa terra. Por isso que você possa confiar em Deus, caminhar mesmo no degrau invisível da palavra dele, porque sempre estaremos em segurança. Que a graça de Deus te abençoe por ter chegado até o fim dessa meditação. Para mim é uma alegria ter você aqui todos os dias, porque juntos crescemos na fé, conhecemos o nosso Senhor e Criador, e dessa forma, como amigos, como irmãos e como os filhos de Deus, estaremos para sempre na eternidade, contemplando a face dele que nos guiou enquanto nós ainda não o víamos aqui na terra. Que Deus te abençoe, te fortaleça e tenha um excelente dia hoje, você e sua família. Amanhã, se Deus quiser, eu te vejo aqui novamente. Um forte abraço e até a próxima!